Vamos começar mais uma aula da nossa série Bereshit, dessa vez de número 77, e finalmente começamos uma nova Parashá da Torá, Parashá Vaishlach, né? Saímos de Parashá Vayetze, Vayetze significa sair, né? Então saímos da Parashá de e saiu, que era Vayetze, que Yaakov saiu da diáspora, saiu de Israel, né? Ele sai de Israel e a vida de Yaakov na diáspora, que em hebraico seria Galut. E agora é Vaishlach, que ele vai tentar voltar agora, né? Ele resolveu sair da diáspora e agora ele vai Vaishlach, ele vai mandar enviados para Esav e ele vai tentar voltar para a terra de Israel. E toda essa jornada dele voltando para a terra de Israel é a Parashá Vaishlach, e enviou. E quando ele chegar, é a Parashá seguinte, chamada Vayeshev, e sentou, né? E se sossegou, e né, assentou, ou seja, e agora ele pode morar na terra de Israel. Então, assim são as três Parashiot do Yaakov. Vayetze, exílio. Vaishlach, voltando do exílio. E Vayeshev é chegando na terra de Israel, a terra dos pais de volta. Tá? Entendido? Tudo bem? Então é isso. Se vocês acompanham, curta o vídeo, compartilhem, se inscreva no canal se não é inscrito, assista as outras séries fantásticas de Nefesh HaChaim, Personalidade da Torá. Também essa série, quem não assistiu, está convidado. E uma novidade agora, eu estou também com um canal no Telegram, que para me achar o meu nome é Ilan Nigre Telegram, tudo junto. Ilan Nigre Telegram é o meu canal no Telegram. Pronto. Depois de feito todas aí, vamos começar. Então, Parashá muita coisa, né? Parashá Vaishlach, estamos no capítulo 32, versículo 4. Tá? Não, isso aqui é um adendo. De acordo com a edição que a pessoa usa da Bíblia, da Torá, né? Pode ser que essa Parashá, pode ser que ela vai estar numerada de forma diferente. Então, por exemplo, aqui em a minha edição, o versículo começa no versículo número 4, do capítulo 32. Mas eu acho que tem edições, se eu não me engano, vai ser o número 5, ou o número 3, eu acho que é número 5, tá? Então, se vocês estiverem acompanhando aí com o de vocês, não se espantem se então o de vocês é 5, e aí, da partir de então, tudo que eu falar... E aí, Anjo, estamos só fazendo a iniciação aqui. Então, tudo bem? Essa Parashá que a gente está falando, de acordo com a versão, pode começar no versículo 4 ou no versículo 5, tá bom? E aí, então, vai estar sempre um defasado. Então, fiquem atentos nisso. Vocês estão acompanhando? Se vocês estiverem acompanhando, fala aí se está no 4 ou no 5. O meu está no 4. Faz um sinal. 4, tá? Beleza, é o 4, né? Ótimo, mais fácil. Pergunta, você começa a Parashá porque não começa no versículo 1. Por que começa no versículo 4 ou 5? Certo? Porque a Torá, quando foi dada para Moshe, não foi dada com números, né, de versículos, nem números de capítulos. Foi dado o texto, né? Nossa Torá é um texto, não tem número, né? Quem inventou os números foram os cristãos, né? Os cristãos, quando foram estudar a Bíblia, eles numeraram em capítulos e numeraram em versículos. Quando foi inventada a gráfica, que é quando foi a imprensa, né, que imprimiram e aí todo mundo pôde utilizar, as primeiras imprensas que imprimiram coisas em hebraico, por exemplo, Tanar, né, a Bíblia, eram imprensas de católicos, né, de cristãos, e assim então o mundo inteiro começou a usar essas versões, inclusive os judeus, porque não tinha no início a imprensa judaica. E aí, como pegou e as pessoas já decoravam através dos números, capítulo tal, versículo tal, aí depois os judeus falaram, sabe o negócio? Vamos continuar então, já que facilita para você, né, achar. Então, é por isso então que a gente usa os números. Mas não é de se espantar que a numeração é feita toda sem sentido nenhum, né? Às vezes o capítulo começa no meio do assunto ou termina no meio de tipo, não faz sentido. Às vezes, por exemplo, aqui deveria começar o capítulo Vaishlach, mas aí quando eles foram numerar, eles entenderam que quando Yaakov encontra o acampamento dos anjos, que começa um assunto novo. Então, dá para ver que eles não entendiam muito ler a Bíblia e numeraram tudo muito errado. Qual é o exemplo disso
mais simples, o primeiro capítulo da Torá, que o primeiro capítulo da Torá está em Bereshit, né? Termina aqui, ó, só para chegar no versículo 31, tá? Que é o final do 6º dia da criação. Aí no capítulo 2, versículo 1, começa, vai contar a criação do 7º dia do Shabat. E aí eles entenderam que o Shabat é outro capítulo. Tipo, não faz nenhum sentido. No final tem que acabar o Shabat, que é os 7 dias da criação, e aí acaba o primeiro capítulo. Isso é óbvio, que o primeiro capítulo termina depois do 7º dia. Mas falar, não, o primeiro capítulo vai acabar antes do 7º dia, ou seja, depois do 6º dia, e o 7º dia começa o 2º capítulo. Aí no versículo 4, essas são as gerações do homem, deveria começar o 2º capítulo. Aí aqui é o versículo 4 do 2º capítulo. Isso é só um exemplo simples que não faz nenhum sentido, que é a divisão. Então nunca você pode notar, acabou um capítulo aqui, é o versículo tal, então isso quer dizer tal coisa. Não quer dizer nada. Às vezes é só para confundir e você não entendeu o assunto mesmo, tá? Então, vão ter versões que aqui vai começar no versículo 4 e outras no versículo 5. Tá, vamos começar o nosso assunto. Versículo 4. Eu vou, antes de começar cada versículo, eu vou ler até o versículo 7, tá bom? Então, vou ler em hebraico e depois a gente traduz. Estão comigo? Estão comigo, né? Vamos lá. Vaishlach Yaakov malachim lefanav el Esav achiv, Arza Seir Sede Edom. Vayetzav otam lemor. Kot omerum ladoni lesav, ko amar avdecha Yaakov, que lavan garti, vaechar adata. Vayeli shor vachamor, tzon ve'eved ve'shivcha, ve'shelicha leagid ladoni limtzo chen beinecha. Vayashuv amalachim... Tá, vamos aqui, até o final do versículo 6. Em português, vou já pegar a tradução. Vamos ver se a tradução tá boa. Yaakov enviou Yaakov, na verdade, né? Malachim, que a princípio a gente vai estar na dúvida se Malachim ao pé da letra seriam enviados, né? Mas aqui está traduzido como anjos, pode ser anjos também, tá? Vamos ver daqui a pouco. Enviou Yaakov enviados, óbvio que se envia, enviados, à sua frente para seu irmão Esav, para a terra de Seir, para os campos de Edom. Ele os instruiu para transmitir a seguinte mensagem: ao meu senhor Esav, seu servo Yaakov diz, eu vivi com Lavan e atrasei até agora. E eu adquiri boi e burro, ovelha, servo e serva. E estou enviando para dizer ao meu senhor, para encontrar graça aos seus olhos. Em português já perde muito do sentido. O que a gente pode ver aqui, eu acho que não ficou claro em português. Mas em hebraico é gritante, que tem muitas coisas redundantes no discurso de Yaakov. E mandou Yaakov anjos perante eles para Esav Ahiv, para Esav, seu irmão. É óbvio que Esav é irmão, a gente já sabe disso. Porque tinha que estar escrito Esav e seu irmão. Redundante. Arza Seir, que ele ficava na terra de Seir. Sedã e Edom, que é o campo de Edom. É óbvio, você sabe que a terra de Seir são os campos de Edom. Redundante de novo. Vaitzavotam, e ordenou eles falar, lemor, para dizerem, Kotemerum ladoni, assim digam a meu senhor. Ou seja, e ordenou eles lemor, para dizerem, Kotomerum, assim digam. Ladoni lesav, para o meu senhor para Esav, para o meu senhor. É óbvio que é para Esav, acabou de dizer que é para Esav. Para o meu senhor, pro Esav, ou seja, outra redundância. Koamar, assim diga, de novo, né? Kotomerum e agora Koamar, assim digam e assim diga, de novo. Avdecha Yaakov, o seu servo Yaakov, im Lavan Garti, com Lavan, se atrasou, viechar a data. E com Lavan morou, desculpa, e se atrasou até agora. Vai ele shorva hamor, e eu tive touro e burro, son ve'eved ve'shivcha, rebanho e escravos e escravas, ve'shelcha le'agid ladoni. E eu estou agora mandando para dizer, para relatar para o meu senhor, limtzo chen benecha, para encontrar
graça aos meus olhos. Ou seja, tem várias redundâncias e as redundâncias vão continuar nos próximos versículos, tá bom? Com a mensagem, sempre vai continuar a redundância por todo esse capítulo, tá? Sobre isso, então, tem que entender cada redundância e redundância, e vários comentaristas vão se ater a essas palavras, tá bom? E a gente vai seguir uma que eu acho que é uma regra de muitos deles e vou explicar claramente daqui a pouco por que essas redundâncias. Vamos lá. Primeira coisa, e mandou Jacó. Tem que entender que esse texto não está... A Torá nunca está desconectada, ela sempre está conectada. Esse é o nosso método de estudo, que você estuda um versículo, né, de cada vez. Então você só vai para o próximo depois que entender esse. Então é óbvio que esse versículo é só entendido no contexto também dos versículos passados. Na paraxá passada, a gente terminou. Tanto que é o que acham que mudou o capítulo, né? Vasquem Lavan Vaboker, ele acordou Lavan de manhã e beijou seus filhos e suas filhas e abençoou eles e foi e voltou Lavan para o seu lugar. Aí a gente vai no versículo 2, Veiakov alach ledarko. Yaakov continuou o seu caminho. Né? Ele andou no seu caminho, Vefgeu bo malachei Elokim, e ele encontrou anjos de Deus. Aqui não são enviados. A gente viu que a palavra malach, tá? Pode significar tanto anjos como enviados, tá bom? A nossa pergunta vai ser se o que Yaakov manda para Esav vão ser anjos ou vão ser pessoas enviados para relatar a seguinte mensagem, tá? Mas no versículo, 2 versículos antes, a palavra malach, ela já aparece. Que Deus encontra malachei Elohim, anjos de Deus, ou enviados de Deus. Aqui não tem dúvida que são anjos. Porque quem são os enviados de Deus? São anjos, tá bom? Embora, se eu não me engano, eu não vi nenhuma opinião agora, mas você pode dizer que são profetas, talvez. Mas é muito difícil, e a maioria das opiniões vão dizer que malachei Elohim são anjos. Então, Yaakov encontrou anjos, que é como a gente explicou da aula passada. Vayomer Yaakov, kasher ha'am machane Elohim. E falou Yaakov, né, exclamou quando ele viu o acampamento de Elohim, ou seja, esses anjos. Zé, Vaikra chama Makom Mahanaim, e chamou o nome desse lugar de Mahanaim, de acampamentos. Então, aqui, Yaakov vê anjos. E a aula passada a gente terminou 3 explicações sobre esses anjos, que são os anjos que estavam... Um acampamento era que estava voltando com ele do exílio, e outro que estava chegando para recepcionar, que é os anjos da terra de Israel. Né? Essa é uma das opiniões, que é a opinião do Urash, tá bom? Então tem anjos aqui. Então a gente vê que Yaakov acaba de encontrar anjos. Aí no versículo seguinte, que aqui é o capítulo 32, versículo 4, Vaishlach Yaakov malachim. E Yaakov envia os malachim, ou seja, os anjos. Então faz sentido, ele encontrou os anjos. Esses anjos que ele encontrou, agora ele mandou para Esav entregar a mensagem. Ou não. Ou na verdade está dizendo, Yaakov mandou mensageiros e não os anjos. Os anjos é outro assunto. Entenderam? Essa é a dúvida. Então, perante essa dúvida, se não tivesse o contexto, a gente ia falar, são enviados. Mas como tem o contexto, corrobora para você entender, não, será que são anjos de verdade? E a pergunta é, se é anjo de verdade, para que mandar para Esav esses anjos de verdade? 2, Esav tem nível de ver anjo? O que os anjos vão interagir com Esav? Tá, essa é a pergunta. A gente vai ver que o próprio texto vai dizer que não tem a conversa entre os anjos e com Esav, e a gente vai ver que ou os enviados, né? E a gente vai ver que os anjos não entregam a mensagem para Esav necessariamente de acordo com o literal do texto. Isso a gente vai ver daqui a pouco, né? Na continuidade. Agora, então, vamos lá. Sobre isso, vai ter um Midrash famoso, Gemara, e aí Urash vai pegar esse Midrash, que é a principal fonte para a nossa discussão, que vão falar o seguinte, o que são malachim, tá? E aí, vão falar o seguinte, são enviados de carne e osso, ou seja, são pessoas, tá? Shluchim, são enviados, shalir, que é shalir, mensageiros, tá? E aí, os sábios vão dizer, não, são malachim mamash, são anjos de verdade. Então tem uma discussão entre os nossos sábios, pela Torá oral,
se esses anjos são mensageiros ou se são anjos de verdade. Essa é a discussão, tá? Qual é o certo? Vocês querem dar palpite? Pode chutar. Tem 50% de chance de... Mais de 50% de chance de acertar, porque pode ser, são os dois, não sei. Ninguém quer dar palpite? 1 ou 2? Anjo de verdade, mensageiro ou anjo de verdade? O pessoal que está vendo gravado também pode aí dar palpite, né, no comentário. Então vamos ver o Urash. O Urash, ele fala Malachim Mamash, anjos de verdade. O Urash, ele pega esse Midrash e traz só a segunda opinião, é anjo de verdade. Interessante. Mas não é a opinião dos sábios. Os sábios dizem que tem essas duas possibilidades, sim? Então a gente primeiro tem que entender uma regra. Qual é a regra? A regra do Midrash. Ou seja, quando vai estudar Midrash, o Midrash ele é escrito, né? Na verdade, com regras específicas. Quais são as regras? É o seguinte, toda discussão, toda interpretação do versículo, que tem duas opiniões, a opinião certa é a primeira opinião. Qual é a opinião, então, que literal? Que eram enviados. Pessoas de carne e osso. Tá bom? Então se esse é o certo, porque o Midrash traz uma segunda opinião, né? Metafísica. Não, são anjos de verdade. Então qual é a resposta? A resposta é a seguinte, que essa opinião é dos sábios. Ou seja, primeiro dizem, o que é Malachim? São enviados. Os sábios dizem que são anjos. Ou seja, o que os sábios dizem que são anjos? Então a resposta é o seguinte, que quando os sábios vêm dizer alguma coisa, na verdade, eles estão extrapolando o assunto para que quem está estudando o Midrash entenda temas complexos no judaísmo. Então, o literal, talvez, realmente pode ter sido que foi mensageiros. Mas os sábios, eles querem pegar a Torá, isso é um Midrash, né? De você ensinar alguma coisa do texto, que não é o literal. E ele quer ressaltar tal coisa para você entender o assunto de forma mais complexa, ele quer ampliar o entendimento, ampliar o assunto, tá bom? E você entender melhor a Torá, entender melhor o que Yaakov está passando, tá? Então, para ampliar e aprofundar, os sábios vêm dizer, não entendam que isso é só enviados de carne e osso. Entendam que também são anjos de verdade. Que os anjos que Yaakov encontrou, esses Yaakov também enviou para Esav, tá bom? Resumindo, moral da história, né? Deixando mais simples o assunto. Yaakov, ele manda para Esav os dois, enviados e anjos, tá bom? Na verdade, no mundo físico, se você fosse lá, pegasse a máquina do tempo, aparecesse naquele momento, fosse um jornalista, né, filmasse lá, estou reportando, né, você ia ver Yaakov mandando enviados de carne e osso. Você não ia ver anjos, né? Nada disso, até porque você não tem nível de ver anjos. Mas Yaakov também estava mandando anjos para Esav, tá bom? Querendo dizer, para que mandar anjos e enviados? Enviados e anjos, porque os dois. Então a resposta é o seguinte. Para isso a gente precisa entender o que significa um anjo de verdade. Alguém sabe explicar o que é um anjo? Eu sei que tem outras culturas, outras religiões que também existem anjos. Mas já é de se esperar. Se você entende que o anjo da Torá é de acordo com o anjo de outras culturas, com certeza a definição está errada, né? Qualquer definição metafísica que você aprendeu de outro lugar que não é da Torá, não é definição da Torá, com certeza. Pela Torá, qual é a definição de um anjo? 2, porque um anjo se chama Malach, enviado, né? Então, deixa eu ver se antes depois eu entro. Vamos continuar esse assunto. Eu pulei uma parte, depois a gente volta para ela. Eu vou pular isso também. Quero só deixar didático aqui o assunto. É o seguinte. Um anjo, Malach, em hebraico, significa enviado, tá bom?
Então o anjo, também metafísico, né, ele também significa em hebraico um enviado, enviado de Deus. Ou seja, quando você envia um mensageiro, você está enviando uma mensagem para outro, tá? O que é o anjo? O anjo é uma mensagem enviada de Deus para alguém. Então Deus envia uma mensagem, isso é um anjo. Então nas profecias, quando a gente vê que o profeta viu um anjo de Deus, na verdade é o quê? A gente viu a mensagem de Deus. Então o anjo é algo por si só? Não, ele é a mensagem. Por exemplo, quando eu escrevo uma carta, sim, o anjo seria a carta. A carta não é nada por si só, né? A carta é só o conteúdo dela. Mas quando eu leio a carta, eu falo, um anjo. Não, eu falo, Deus que escreveu. Você não fala, é o anjo que está falando. Deus escreveu. Tá bom. Deus escreve através de um anjo. O anjo é a mensagem chegando na pessoa. Quando eu mando um WhatsApp para a pessoa, um Telegram, né? Que agora tem que ir no Telegram. Quando eu mando um Telegram para a pessoa não fala, olha, o Telegram está falando comigo. Não, está falando, o Ilan está falando comigo. Embora não sou eu, está escrito no aplicativo, né? Mesma coisa. Então, quando o profeta vê um anjo, fala, o anjo está falando comigo. Não, por isso que muitas vezes na Torá está escrito, o anjo de Deus. E às vezes o anjo falou, aí a pessoa falou, Deus falou. Aí fala, o anjo é Deus? Não, nada a ver. O anjo é a mensagem. Mas qualquer profeta que ouve o anjo sabe que é Deus falando. Tá bom? Ou seja, o anjo é a emanação de Deus. É uma continuidade de Deus específica para algum propósito, para alguma mensagem que Deus quer dar no mundo. Algo específico. Vamos tentar entender melhor. Se estiver confuso, vocês falam, tá? Param, falam, explica melhor que eu não estou entendendo nada. Pelo Zoom já é mais difícil, né? Então é o seguinte. Deus, tá? Por onde eu começo? A gente pode entender Deus de duas formas diferentes. Óbvio que pelo judaísmo uma forma vai estar errada e a outra vai estar mais correta. Porque não dá para definir Deus de forma nenhuma. Então vai estar mais correta, mais próximo da verdade. Mas não que seja o correto, porque você não consegue definir Deus. Mas, por exemplo, o que os filósofos eles entendem Deus e assim várias outras religiões. Eles entendem Deus como algo, por exemplo, também a Bíblia, né, na leitura cristã, também é assim. Entende Deus como algo impessoal, sem uma sem uma personalidade. Como se fosse algo, tipo, por exemplo, Deus não é perfeito? As pessoas falam assim, Deus não é perfeito? Filosofia, Deus não é perfeito? Deus não pode tudo? Então Deus, ele não fica feliz, Deus não fica triste. Então Deus não tem personalidade, ele é como se fosse uma coisa impessoal. É tipo uma máquina, é tipo a natureza. Né? Por exemplo, as pessoas que acham que Deus é a mãe natureza. Deus é a natureza. A natureza não tem uma personalidade. A natureza é como se fosse um objeto. Objeto não tem personalidade. O que tem personalidade são pessoas. Pessoas têm personalidade. Natureza não tem personalidade. Ela é algo impessoal. Então as pessoas que acham que Deus é a natureza, acham que Deus é impessoal. Como se fosse que Deus não... Qual é a diferença de algo com personalidade com algo que é impessoal? Qual a diferença de um ser humano, de uma pessoa, para um objeto, por exemplo, tá? É que... Deixa eu centralizar melhor aqui o vídeo. Uau! É que algo que tem personalidade tem uma vontade. Tem ratzon, em hebraico, vontade. E algo que é impessoal não tem vontade. O meu copo de água não tem vontade. Ele é impessoal, ele é um objeto. A água também. Agora, eu e Ilan, eu tenho uma vontade, então eu tenho uma personalidade, porque eu quero algo, tá? Isso é ratzon. Então, Deus, quando a gente fala que Deus ele tem personalidade, não é que ele às vezes está triste, às vezes está feliz, a gente não entende Deus. Mas quer dizer que ele tem uma vontade em relação ao mundo que ele criou. Ele criou por causa de um ratzon. Por que Deus do nada resolveu criar o mundo? Isso é óbvio que é muito difícil explicar. Mas alguma vontade teve Deus para criar o mundo.
Então Deus criou o mundo com um propósito, porque tem uma vontade em Deus e por isso ele criou o mundo. Por isso Deus faz o que faz, para concretizar essa vontade, tá bom? Agora, a vontade de Deus é muito difícil de você entender. Até porque o mundo ele é complexo, no sentido que ele não é único. Existem várias matérias no mundo, várias pessoas, vários povos, várias criaturas, vários tempos diferentes. Então, pela variedade que existe no mundo, você não pode dizer, por exemplo, não posso dizer que a vontade que Deus teve em me criar é a mesma vontade que Deus teve em te criar. São duas vontades diferentes. Dois direcionotos de HaKadosh Baruch Hu diferentes. Embora isso tudo, em geral, tem uma grande vontade de Deus que talvez a gente não consiga entender. Então, quer dizer o seguinte, quando Deus ele tem uma vontade específica para algo específico, essa vontade é chamada de malar, de anjo, de um enviado. É uma vontade de Deus para algum fim específico, limitado. E não para o todo. Não é tipo o que Deus acha do mundo. Não para o todo. É algo específico, individual, particular. A vontade particularizada de Deus para algo específico aqui no mundo se chama anjo. Então, por exemplo, por isso que todo anjo tem só um propósito. Todo anjo tem só uma força. Por exemplo, se Deus ele tem a vontade específica de curar, vai ser chamado de anjo da cura, que é Refael, né? A força que cura, da cura, a força da cura. E a vontade específica de Deus é em curar. Se tem uma força de bravura, é Gavriel, a força de ser forte, né? E por aí, então, os anjos, Uriel, a força da luz. Ou seja, é a força específica de Deus em criar luz, tá bom? Então, Deus tem forças e elas particularizadas aqui no mundo, elas são forças individuais, se manifestam como forças individuais, e isso a gente chama de anjo no judaísmo. De malar é um envio de Deus para o mundo, um envio específico, para algo específico. Por isso que em cada momento do mundo tem uma vontade diferente de Deus também, porque é algo específico e não é a vontade que engloba toda a existência. Até aí, tá claro? Senão quem tiver gravado volta e entende. E vamos continuar agora para o segundo passo, tá? Existe um conceito no judaísmo chamado sarim, ministros, anjos ministrais, tá? Ou seja, não é só um anjo, é um anjo ministro. Isso a gente vai ver em Daniel. Em Daniel, no profeta Daniel, ele vai ver anjos ministrais, que são anjos que representam um povo. E a pergunta é o seguinte, Deus teve uma vontade para criar o mundo, mas por que Deus criou 70 povos? Na verdade, 71, né? Que são 70 povos e mais o povo hebreu, judeu, Israel, né? O povo de Israel que está sendo construído, que a gente está estudando. Então, porque Deus criou povos. A gente viu na Torre de Babel, porque na verdade era uma humanidade só, famílias e virou povos, eu não vou entrar nisso, mas a questão é por que hoje existem 70 povos. Então, qual é a resposta? Que existem 70 vontades particulares de Deus na humanidade. Cada povo é uma vontade de Deus, ou seja, Deus quer algo de cada povo que existe no mundo. E o que ele quer desse povo não é a mesma coisa que ele quer de outro povo. Cada povo, é o que a gente vai dizer, tem o seu propósito, tem a sua missão, tem a sua forma de ser. Deus não criou à toa. Em cada povo tem características intrínsecas a esse povo que só esse povo tem como realizar. Cada povo, ele em si entende de uma forma única que só esse povo consegue se entender e assim se manifestar no mundo. E esse subconsciente coletivo de cada povo, que é a vontade, no final das contas, que Deus quer para determinado povo, se chama o anjo ministral de cada povo. Então quer dizer o seguinte, que por existir 70 povos, existem 70 vontades divinas individuais no mundo. Deus quer 70 coisas no mundo. Em paralelo, tá?
com qual objetivo? Que essas 70 forças, essas 70 vontades de Deus se conversem a ponto que a história se desenvolva, a história mundial. Porque a história mundial como um todo tem um propósito, tem um ponto para chegar, que essa é a vontade que Deus quis criar o mundo, tá? Mas como essa vontade de Deus criar o mundo vai se realizar? Através da conversa entre essas 70 forças individuais. Estão comigo? Então, através dessas 70 forças individuais, elas vão conversar. Mas o que acontece? Como cada uma dessas vontades e forças individuais, elas são individuais, vão ter momentos na história que essas forças e essas vontades vão se divergir. Não necessariamente essas vontades, elas vão estar em harmonia, vão concordar com o mesmo ponto. É tipo, por exemplo, você tem uma empresa e a sua empresa tem um objetivo macro, mas para você conseguir esse objetivo da empresa, você vai ter vários funcionários e cada funcionário vai ter a sua função. E óbvio que a função de todos é o bem da empresa, é o objetivo da empresa, né? Agora, vão ter vezes que a minha função vai ter que entrar em confronto com a outra função. Por exemplo, eu sou o diretor financeiro. O outro vai ser o diretor, executivo. Aí o diretor executivo vai falar, não, a gente precisa fazer isso, isso e isso. Aí o financeiro vai falar, não dá para fazer isso agora, porque agora é coronavírus, está em crise, não dá para fazer. Aí o outro fala, não, a gente tem que fazer pelo bem da empresa. Eu falo, não pode. E aí, então, esses cargos vão ter que se confrontar. E nesse confronto eles vão tomar uma decisão. Então, nessa vez a gente vai ouvir o financeiro, não, nessa vez vamos ouvir mais ou vamos chegar numa solução meio a meio. E assim é a vida, né? Então, quer dizer que essas forças, esses povos, eles se confrontam, tá? Porque cada um vê o mundo com um determinado objetivo, que é a função desse povo no mundo, tá? Abrindo parênteses aqui, e essa é a crítica para culturas imperialistas, que acham que você tem que forçar todos os outros povos a seguir o seu modo de ver, a sua cultura. Todo mundo tem que se ajoelhar para você, tá? Que aí o que você está fazendo? Você está fazendo com que determinadas vontades de Deus que existem no mundo não consigam se expressar. Ficam sufocadas. Porque você tenta governar, é tipo o financeiro falar, agora o financeiro que manda e vocês aí não vão trabalhar porque eu quero isso, aquilo, tá bom? E as duas principais forças imperialistas que existem hoje no mundo, tem 3 principais forças imperialistas que existem no mundo, que governaram a maioria dos outros povos, seria o cristianismo, o islamismo e o humanismo, tá? O cristianismo vai nascer do povo romano, o islamismo vai nascer do povo de Ismael, islâmico, né? Muçulmano. E o humanismo vai nascer do povo babilônico, que é o que a gente estudou até agora, que era onde Jacó estava, que veio de Lavan, que é o, né? O mundo todo, sem fronteiras, todo mundo é igual, vamos todo mundo se